Vamos à aula de hoje, módulo 9. Nós falaremos hoje sobre transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas. Nós temos que lembrar que o consumo de drogas e transtornos mentais provenientes do uso abusivo e dependência das drogas são uma preocupação das preocupações mais difíceis, mais complexas de nossos tempos, pois exige tanto do governo como da sociedade que tenham responsabilidade na busca de alternativas que levem a melhor compreensão e o melhor tratamento, abordagem a essas pessoas em uso de drogas. O uso de drogas altera o estado mental, acontece há milhares de anos, muito provavelmente acompanha toda a história da humanidade. Então, quer que seja, as razões quaisquer que sejam as razões culturais, religiosas, recreação, por questão de chamada de atenção, enfim, meio de socialização, o ser humano sempre se relacionou com as drogas. A partir da ótica do século XX, o transtorno mental ele foi considerado decorrente, proveniente tanto de questões biológicas, quanto também outras implicações passaram a ser consideradas como transtornos mentais, como questões sociais, questões psicológicas, econômicas, políticas. Então, quando nós vamos estudar saúde mental e tentar compreender essa amplitude, esse contexto todo do transtorno mental, nós precisamos entender essa forma de pensar, na verdade, que é um problema tanto de saúde pública, como é um problema de segurança pública, mas não podemos apenas criminalizar esses casos, essas pessoas que, na verdade, estão em sofrimento mental e precisam muito de ajuda, e uma ajuda terapêutica, uma ajuda técnica, uma ajuda humanizada. Então, o consumo de substâncias psicoativas, as drogas, em especial as drogas lícitas, como o álcool, o cigarro, o tabaco, é bastante frequente na nossa sociedade. Faz parte do dia a dia, Agora, nas civilizações antigas, plantas com princípios psicoativos, como ópio, coca, maconha, foram utilizadas para várias finalidades, como curar doenças, afastar espíritos, estimular sucesso, atenuar fome e frio. Então, vejam, a maconha ela foi utilizada desde 12 mil anos antes de Cristo. Os hindus já usavam, inclusive para estimular apetite, induzir o sono. Foi usada na medicina chinesa. Ele já está falando do uso da maconha em tratado desde o primeiro século depois de Cristo. O ópio foi usado lá na antiga Mesopotâmia, 3 mil anos antes de Cristo, inclusive como calmante, Aparece até na Odisseia, no livro de Homero, como uma bebida para esquecer a dor, a infelicidade, também, nesse sentido de calmante. E aí, quando foi observado que haviam alguns abusos no seu uso, tá? Já no século XIX, nós temos também o uso livre e comércio livre do ópio na China. As bebidas alcoólicas, outras substâncias psicoativas sempre estiveram presentes, então, nas civilizações, povos indígenas. A própria Bíblia fala do uso de bebidas alcoólicas. Noé ficou embriagado, o vinho fazia parte de alguns rituais sagrados na Igreja Católica, no judaísmo, foi utilizado na Santa Ceia, certo? Então, o problema que nós vemos, no uso das drogas, que na antiguidade, em algumas civilizações, enfim, não representava, em geral, uma ameaça à sociedade, porque o seu uso estava relacionado aos costumes, valores coletivos, rituais, e ainda não se sabia nessa época, que não tinham tantos estudos como nós temos hoje, dos efeitos negativos que elas poderiam causar. Não haviam estudos científicos, era tudo empírico, como nós falamos, Empírico do que eles observavam no dia a dia.
Então, além de serem conhecidos seus efeitos adversos, efeitos colaterais e a proibição do seu uso, isso foi feito até que as drogas foram utilizadas durante as guerras mundiais, até que se conhecesse esses efeitos colaterais, elas foram usadas, inclusive para amenizar a dor, estimular, como estimulante, né, estimular o vigor dos soldados. Então, com o avanço da ciência, dos estudos, nós vimos que esses produtos foram levados em laboratórios, até mesmo transformados, surgiram as drogas sintéticas, olha, anfetaminas, morfina, heroína, até que hoje nós temos o quê? As expectativas e uso medicamentoso, como estimulantes, como estabilizantes de humor, tratamento de dor, enfim. Então, é muito importante nós entendermos isso. Nós estamos numa época o quê? Privilegiada, não é mesmo? Vidros medicinais, olha aí, do século XIX, quando as drogas já eram utilizadas para tratamentos. Nos anos 50, surgem o quê? Os benzodiazepínicos, o que nós lembramos aí, né? O que nós conhecemos, Lexotan, diazepam. Então, com eles, a possibilidade de tratamento de inúmeros transtornos mentais baseados no quê? No efeito tranquilizante. Mas o seu uso, né, foi espalhado porque os seus efeitos calmantes contribuem muito, muitos usam para que aliviar tensões do dia, beneficiar um sono mais tranquilo, se popularizando, inclusive, dentro da cultura da medicalização. Agora, o que nós vemos na história também? Nos anos 60, 70, a cultura hippie, ela dá um novo sentido para o uso das drogas. Por quê? Porque era uma população que naquela época tinham alguns, né, uma postura de contestação de valores. Então, assim, até o uso das roupas, da música, o uso das drogas, eles estavam o quê? Buscando ideias de libertação. Vejam, inclusive nessa época, dos anos 60, 70, foi estimulado o uso de drogas como LSD e os seus efeitos ligados ao prazer e à alteração da consciência. Então, a partir dos anos 70, a faixa etária dos usuários de drogas começaram a atingir quem? Até mesmo os adolescentes. Então, os jovens começaram a buscar mais e com maior frequência as drogas ilícitas. Os idosos até fazem também uso de drogas, no caso, fumo, álcool, cafeína, mas e medicamentos controlados. Por conta do quê? Muitas vezes, como mostra a literatura, enfim, calmantes, remédios para dormir, depressão, tá bom? E em relação ao tabaco, ao cigarro, nós temos o quê? Hoje, né, há mais dos anos para cá, poucos anos para cá, a campanha do Ministério da Saúde contra o consumo de cigarro. Mas na década de 60, 70, nós tínhamos o quê? O cigarro era o sucesso. Nós tínhamos uma cultura, né, que era até chique, né? Mas com os efeitos prejudiciais à saúde, o próprio Ministério da Saúde, que começou inclusive a ter que arcar com os danos prejudicados pelo cigarro, então, eles começam a fazer uma campanha que o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde, não é mesmo? Por quê? Porque os impostos não estão dando mais conta de tratar, de cuidar desses pacientes que estão com efeitos do uso do cigarro, tá bom? Então, o debate em relação às drogas, ele sempre deve ser construído em torno de discursos o quê? Científicos. Não apenas do que a gente acha, nossa opinião pessoal, mas o que a ciência comprova de uso realmente prejudicial à saúde. Então, isso é um conhecimento comprovado de que o uso das drogas é um problema, sim, para o indivíduo, mas também é um problema de segurança pública e de saúde pública. Uma vez que é um problema de saúde, de segurança pública, é porque para se obter as drogas está muito o quê? Relacionado à atitude, né, de
estar envolvido com narcotráfico e criminalidades. Então, nós precisamos entender isso, que é fato. Agora, também é um problema de saúde pública. Por quê? Porque o uso das drogas trazem muitos danos, muito prejudicial à saúde do paciente. Então, quando nós falamos de que o uso das drogas é um problema de segurança pública, é porque realmente os recursos, eles têm envolvimento com o tráfico de drogas, certo? Agora, também existe a situação de que o tráfico de drogas, o uso de tráfico de armas, contrabando, né, enfim, eles também interferem na economia mundial. Então, vejam, embora o narcotráfico seja um jogo entre o legal e o ilegal, destaca-se o quê? A produção da droga, a distribuição e consumo, mas também a lavagem de dinheiro. E para que tudo isso aconteça, é necessário que, muitas vezes, o narcotráfico que estabeleça alianças com o Estado. Então, nós sabemos também que existem subornos, recursos do sistema financeiro, que está no lado legal da sociedade e, infelizmente, com situação de lavagem de dinheiro. Isso é o que a literatura mostra para nós também. Então, estimativas da ONU apontam que no mundo quase 5% da população, entre 15% e 64%, usam drogas ilícitas pelo menos uma vez por ano. A droga mais consumida seria a maconha, e o uso das drogas não é exclusivamente de uma classe social mais pobre ou mais rica. Na verdade, ela se distribui regularmente por todas as classes socioeconômicas. Então, as campanhas preventivas, elas devem se preocupar com todos os segmentos populacionais, e não apenas com um determinado segmento populacional. O uso na vida de certas drogas foi maior para o gênero masculino, como, por exemplo, a maconha, cocaína, energéticos, esteroides anabolizantes, mas para as mulheres, tradicionalmente, o maior uso na vida de medicamentos anfetamínicos e ansiolíticos. Vejam, a droga é qualquer substância que não é produzida pelo nosso organismo, mas tem a propriedade de atuar sobre um ou mais dos sistemas do nosso organismo, produzindo alteração. Isso é uma definição da Organização Mundial da Saúde. Então, segundo o CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, os transtornos mentais e de comportamento devido ao uso de drogas ilícitas, psicoativas, são álcool, opioides, envolvendo a morfina, heroína, codeína e outras substâncias sintetizadas, fabricadas, né? A maconhas, que são canabinoides, sedativos hipnóticos, que incluem os barbitúricos e benzodiazepínicos, a cocaína e seus derivados, anfetaminas e cafeínas, alucinógenos, o tabaco, né, que é o cigarro, e, no caso, solventes voláteis. Então, o que nós precisamos entender? Do ponto de vista legal, as drogas são lícitas ou ilícitas, ou seja, permitidas por lei ou não permitidas pela legislação vigente no nosso país. Então, as drogas lícitas são aquelas que têm a produção e o uso permitido por lei e que são liberadas para comércio. Agora, o fato delas serem liberadas não quer dizer que não provoque prejuízo à saúde mental, física e social. Então, depende muito do quê? Da quantidade de uso, da qualidade da droga, das frequências de uso e assim por diante, certo? O álcool e o cigarro, por exemplo, tem venda proibida para menores de 18 anos. E as drogas ilícitas são aquelas que têm a produção, comercialização proibidas por lei. Então, por exemplo, a cocaína, a maconha, tem países que até permite, né? Nosso país não. E tem variações de uso, né? De restrição de uso, no caso, dependendo de cada população, de cada país e regiões, tá bom?